Sejam muito bem-vindos à palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo a palestrante Patrícia Carvalho, com o tema Perdão. Rádio e TV Fraternal, paz e equilíbrio para você. Boa noite, amigos da Rádio Fraternal. É com muito carinho que a gente sempre aceita o convite de vir aqui conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, buscando sempre aprender, porque eu penso que o aprendizado ele é mútuo. Nós aprendemos em conjunto, aquele que diz, aquele que fala e aquele que ouve. Então, assim, com imenso prazer que eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema tão importante. Hoje eu quero falar sobre o perdão. Mas antes de iniciar o tema, eu gostaria muito, de ressaltar a importância do Evangelho em nossa vida, do Evangelho em nosso lar, da gente buscar esse contato diário com o Evangelho. Aqui na rádio a gente tem a oportunidade, de acompanhar semanalmente o Evangelho no Lar, que é um momento muito importante para nós, para nossa família, para o nosso lar. E o Evangelho, ele é este amigo querido que nos auxilia e que serve assim como um roteiro para o nosso dia a dia. Então, busque reservar um momento especial para ler um trechinho do Evangelho todo dia, Não precisa ser muito, um trecho basta, uma frase, alguma coisa que a gente queira tirar, do Evangelho é importante, porque ali a gente vai encontrar as respostas para as nossas dúvidas, as respostas para os nossos questionamentos, enfim. E é um roteiro muito seguro para a gente seguir. Então, o Evangelho é um grande amigo, esse grande companheiro diário. E todo dia a gente tem que reservar, esse momento de encontro com a gente, para que a gente se mantenha positivo. O mundo hoje está muito corrido, a gente corre o tempo todo, a gente marca horário com todo mundo, a gente assume muitos compromissos e esquece de assumir um compromisso consigo mesmo. Então, como é importante a gente diariamente reservar um momento para fazer as nossas orações, fazer uma meditação, estar em paz, estar em contato com o nosso eu interior, buscando ouvir o que a nossa intuição tem para nos dizer, ouvir através do Evangelho o que os amigos espirituais têm para nos falar, porque eles têm tanto, para nos ensinar, para nos auxiliar. E é nesse momento de introspecção, de meditação, que a gente consegue assim, perceber essas intuições do mundo espiritual e fica assim, muito mais leve, muito melhor. Então a gente corre o dia todo, acorda um pouquinho antes, põe o relógio para despertar 5 minutinhos antes e faça uma oração, faça uma meditação, encontre-se com você. Isso é tão importante, tão saudável, É um hábito assim que a gente precisa aprender a cultivar. Assim como a gente lembra de escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo, a gente tem que lembrar todo dia de fazer uma oração, de estar em contato com o divino, de buscar este equilíbrio através da prece, através dos pensamentos elevados, através da energia positiva para o nosso dia. E como eu disse, hoje eu vou buscar falar um pouquinho sobre o perdão. Um tema, assim, tão pertinente, tão importante para o nosso dia a dia e tão pouco praticado, eu acredito que por todos nós. Como é difícil o ato do perdão, E o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala do começo ao fim sobre o perdão. O título do capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos. E aqui, neste capítulo,
é falado sobre o perdão. Então eu vou buscar, dentro dos itens que existe aqui no capítulo, falar um pouquinho sobre essa questão. Perdoai para que Deus vos perdoe. É o primeiro item aqui deste capítulo, né? Como a gente busca pedir perdão para Deus? Então eu vou dizer por mim. Quantas vezes, mesmo sabendo que eu não posso errar naquela questão, mesmo já tendo conhecimento de uma porção de coisas, mesmo sabendo que a gente precisa estar vigilante, precisa estar atento, a gente erra. Todos nós erramos. Todos nós somos seres falíveis. Estamos aí em aprendizado, em crescimento, e faz parte do aprendizado o erro. Então, a gente só muitas vezes acerta errando. E como a gente assim, necessitado do perdão. Porque se eu erro, eu preciso me perdoar e também entender que se eu sou passível de erro, o meu semelhante também é. Então, eu acredito que talvez o auto-perdão seja algo assim também bem complicado. Perdoar o outro é difícil, mas se auto-perdoar também. Quanto que a gente fica carregando de carga, de remorso por ter errado em alguma coisa? Então, é aquela coisa de ficar se julgando o tempo todo, se criticando, se auto-julgando, se flagelando, oxe, a palavra não vai sair, mas a gente acaba sendo muitas vezes severos conosco, né? E remoendo muita mágoa, remoendo muito ressentimento dos nossos erros. Sendo que nós também devemos entender que nós erramos, que o erro faz parte e que devemos deixar para trás o que é passado. Quem vive de passado vive num estado depressivo, porque vive triste pelo que aconteceu. Mas já foi, não volta mais. O que eu tenho que fazer com os meus erros passados é aprender, mas não ficar carregando a carga do que eu errei em tempos antigos. É buscar viver o presente, o melhor que eu já aprendi a viver, mesmo que amanhã eu entenda que ainda não está bom. Mas é cada dia, cada momento ser vivido na sua intensidade, com o seu aprendizado. E a gente precisa aprender a se perdoar e a perdoar quem convive conosco. Quando Jesus foi questionado, né, quantas vezes eu devia perdoar, ele não disse assim, perdoe 1 vez, 2 vezes, 7 vezes, não. Ele disse, perdoe 70 vezes, 7 vezes. Isso significa, se nós precisamos perdoar 70 vezes, 7 vezes, é porque certamente nós vamos errar 70 vezes, 7 vezes. Então é um perdão infinito. E Jesus não pediu que nós perdoássemos só o nosso próximo mais próximo, que já é difícil, né? Porque na menor contrariedade, quando o outro resolve pensar, agir, sentir de uma maneira diferente, eu logo já me ofendo com aquilo. Por quê? Porque normalmente a gente quer que o outro haja, pense, sinta com os nossos referenciais, sob a ótica que nós estamos enxergando. E não é assim. Cada um de nós tem uma forma de perceber o que acontece. Nós somos um universo à parte. Cada ser é único. Ninguém, por mais parecido que seja com o outro, é igual. Nós somos diferentes. Então, o outro não vai pensar como eu penso, não vai agir como eu quero que ele haja.
Cada um tem o seu juízo de valor, tem a sua forma de ver, sentir e perceber o mundo. E normalmente a gente guarda mágoa, ressentimento, quando a gente quer que o outro julgue as coisas e faça as coisas como eu quero. E aí entra nesse processo de sofrimento. E veja, se nós encarnamos numa família, já significa que nenhum de nós vai fazer a sua evolução espiritual sozinho. Nós precisamos uns dos outros para evoluir, para crescer. Bom seria que a gente se isolasse, né, num templo e conseguisse ali evoluir, crescer espiritualmente. Mas a gente sabe que não é assim. Se a gente encarna numa família, encarna com pessoas ali difíceis, são certamente pessoas com as quais nós temos compromissos. E esses compromissos fazem parte do nosso crescimento espiritual. Ninguém vai crescer sozinho. Fim de história. Então, nós precisamos viver em companhia, em boa companhia. Primeiro, da gente mesma. Estar em paz conosco. Se perdoar pelas faltas, né? Buscar aprender com os próprios erros e estender este perdão. E Jesus, quando nos disse de perdão, ele não nos falou realmente perdoe só quem está próximo de você, perdoe só quem te ama. Não, ele estendeu este perdão a quem? Aos nossos ditos inimigos. Então, não basta só perdoar as faltas próximas, nós precisamos estender este perdão ao amor incondicional, é o perdão incondicional. Não interessa quem errou para conosco, não interessa quem fez alguma coisa contra a gente. Eu preciso, né, contra mim, eu preciso perdoar infinitamente. E ele continua aqui, né, pedindo para que a gente se reconcilie com os nossos adversários. Este é o sacrifício, que seria o item seguinte, né? O sacrifício mais agradável a Deus. Ele disse assim, se vai oferecer algo para alguém diante do altar, antes disso, vai lá e perdoa quem te ofendeu. Porque que adianta, né? Quantas vezes a gente vê a caridade só nos lábios, né? A caridade externa, aquela coisa de ser visto num templo religioso, seja ele qual for, né? Ser visto numa igreja, ou num culto, ou numa casa espírita, ser visto praticando, né, a religião, mas ali num culto muito externo, sem se preocupar em se perdoar e perdoar também aqueles que têm alguma questão para conosco. Aliás, o perdão, eu penso, que é o maior ato de caridade que a gente pode praticar. Mais do que dar o que a gente tem para os outros, é dar o que a gente não tem. É dar o perdão, é dar a compreensão. E é muitas vezes dominar o que a gente tem de maior na gente, que ainda é o orgulho e a vaidade. Quando a gente se magoa, se ofende com alguém, é porque o nosso orgulho foi ferido. Porque a gente se sente pessoalmente ofendido com o que o outro nos fez. E isto é ferir o que a gente tem de maior, que é o orgulho. Então, quando a gente precisa perdoar, quando a gente precisa colocar em prática o perdão, é colocar de lado o orgulho, é colocar de lado a vaidade, é entender que somos falíveis e que o outro falha também. É entender que, como eu já disse, cada um de nós é um ser único, um ser diferente um do outro. Então, Deus não quer que a gente cultive práticas externas. Ele quer que a gente cultive o quê? A transformação interior, mudando o nosso modo de ver, o nosso olhar,
Até porque tudo está na maneira que eu enxergo. Eu percebo o mundo com as lentes que eu colocar. Sempre assim. Tem aquela velha historinha que eu me lembrei agora, que diz assim, né? Que a mulher olhava todo dia pela janela e dizia assim, nossa, a minha vizinha não sabe lavar roupa. E ela olhava e todo dia comentava aquilo com o marido. Até que certo dia, ela foi para a janela e olhou e disse assim, nossa, finalmente ela aprendeu a lavar roupa. Aí o marido olha para ela e diz, não, minha querida, hoje eu acordei mais cedo e lavei a nossa vidraça. Então é bem por aí. Nós enxergamos as coisas do jeito que queremos ver. Nós colocamos as lentes que queremos observar. Sejam lentes turvas, né, manchadas pelo nosso olhar maldoso, seja lentes escuras, querendo só ver o lado ruim das coisas, porque quantas vezes a gente faz isso? Muitas vezes a gente só enxerga o que está ruim e esquece de ver o que tem de bom. Porque por pior que seja uma situação, por pior que seja algo que alguém tenha nos feito, certamente para alguma coisa, se eu parar e observar com os olhos do amor, com os olhos da bondade, eu vou observar que eu consegui, que eu tenho algo positivo. E é isso que a gente precisa treinar no nosso ser. Olhar com mais positividade, olhar com olhos mais de amor, tudo que nos acontece, né? E o sacrifício mais agradável a Deus é esse. É a gente saber perdoar, a gente saber amar, a gente saber respeitar o nosso semelhante. Até porque na sequência ele nos fala aqui do argueiro e a trave no olho. Quanto que a gente consegue ver o cisquinho no olho do nosso irmão e esquece de perceber que a trave, a tora, está no nosso olhar. Muitas vezes, né? A gente enxerga qualquer defeito. A gente, às vezes, entra em discussão desnecessária por coisas tão insignificantes, simplesmente porque a gente quer ter razão, porque a gente se acha o dono da razão. E lamento dizer, nós não somos os donos da razão. Nós erramos também. Nós também precisamos do perdão do outro, também precisamos do perdão divino, porque nós somos falhos, porque nós somos seres em aprendizado ainda. E aí na lição ele continua nos dizendo, não julgueis, para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esta parte dessa lição, ela é maravilhosa, porque eu pergunto, qual de nós não tem pecado? Todos nós trazemos aí muita coisa errada, muitos erros. Qual de nós que não erra? Todos nós erramos. Então, nós não temos que julgar nosso semelhante. E Jesus que foi Jesus, que era realmente, né, um ser sem pecado, um ser puro, um ser elevado, ele não julgou. Ele não julgou nada nem ninguém. E ainda na cruz ele pedia perdão, porque nós não sabíamos. Ele pedia perdão pela nossa ignorância, porque ele sabia o quanto ainda somos ignorantes do bem, o quanto ainda é difícil para a gente se superar, para a gente conviver com as nossas faltas, o quanto ainda nós somos orgulhosos, vaidosos, nos achando donos da razão, nos achando pessoas infalíveis. Jesus sabia desta essência que nós ainda, apesar de passado tanto tempo,
ainda trazemos em nós. Então, não vamos julgar. Não vamos julgar nada nem ninguém. Até porque nós também não sabemos o que nós faríamos na situação do outro. Às vezes a gente diz assim, mas imagina, eu jamais faria isso. A gente não sabe. Por quê? Porque nós não estamos naquela situação. Talvez na situação daquela pessoa, nós faríamos pior. Faríamos muito pior do que ela está fazendo. Até porque, quando a gente julga algo, a gente está julgando por um olhar muito estreito, que é o nosso olhar, que é a nossa forma de ver, sentir e perceber. Então, não é essa atitude que um cristão deve ter. Jesus pediu o tempo todo para que nos amássemos e para que nos perdoássemos mutuamente. E como é que eu sei se eu perdoei alguém de verdade, né? Porque também não adianta aquele perdão superficial, né? O perdão para ser visto. Quantos praticam esse tipo de perdão também, né? Eu perdoo, tudo bem, eu perdoo, mas não quero saber. Não quero contato, Deus está vendo, né? Deixa que a justiça é divina, certamente. A justiça é divina e Deus está vendo sim, mas está vendo a nossa forma de perdoar, Ele está enxergando aqui dentro. Não é o que está nos lábios, não é as práticas exteriores que Deus julga, que Deus vê. Ele vê o que a gente sente de verdade. Então, perdão, ele é esquecimento. Eu sei que eu perdoei alguém quando eu não me lembro absolutamente nenhum motivo pelo qual aquela pessoa está pedindo o meu perdão. Então, é esquecer, é apagar, é não julgar. Este é o perdão sincero, este é o perdão verdadeiro. Este é o sacrifício mais agradável a Deus. Deus quer que nos amemos e nos perdoemos de coração, de alma, de espírito. E aqui, no fim, a gente tem, no fim do capítulo, aliás, fica aí, né, o convite para que este capítulo, principalmente este, todos sejam, né? Mas principalmente este que nós estamos falando aqui, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o tema, né? Que fala sobre o perdão, para que esse capítulo seja lido na íntegra, né? Porque ele vai nos dizer, como eu disse, vai nos deixar lições tão importantes, tão necessárias para o nosso dia a dia. E aí, aqui nas instruções dos espíritos, nós temos vários amigos espirituais aqui nos falando sobre a indulgência. O que é indulgência? Indulgência, né, é esse sentimento doce que atenua a falta alheia, que busca enxergar, como eu já disse, com os olhos do amor, que o outro está fazendo. Busca enxergar o lado bom das pessoas. Busca atenuar as faltas alheias. É tão importante, como nos é dito aqui, que a gente aprenda a ser, às vezes, severos, mais severos para conosco do que para com o outro. Isso é ser indulgente. É ser caridoso no sentido da palavra. Da gente procurar atenuar que de ruim existe no outro e perceber, porque não há ninguém tão ruim assim que não possa nos ensinar algo bom, não é? Mesmo que seja, às vezes, uma pessoa tão difícil, tão complicada, que tenha tantos erros, ela certamente vai nos ensinar, nem que seja para que a gente não faça igual, não é? Mas é um ensinamento. Então, todos nós somos seres aí em aprendizado e nós precisamos praticar esta indulgência. E aí nos é perguntado aqui se é permitido repreendermos os outros. Veja, se todos nós erramos, todos nós falhamos, é perca de tempo a gente ficar repreendendo os outros. A gente pode sim
oferecer na medida, né, da necessidade alheia e na medida que o outro permite, oferecer aí uma palavra, né, de acordo com o que a gente sabe, porque se nós estamos aí ouvindo o Evangelho, buscando aprender os ensinamentos de Jesus, buscando este caminho do bem, claro que a gente pode ofertar isto sim, né, para o nosso semelhante, mas não no tom de repreensão, não no tom de se sentir superior, mas orientar de acordo com as práticas do Evangelho, de acordo com o que Jesus faria. Aliás, eu penso que o melhor termômetro é esse, né? Diante de uma situação, a gente parar, analisar e pensar como é que Jesus faria aqui. Qual seria, né, a atitude de Jesus diante dessa situação? Como ele reagiria? E aí a gente tem a conduta mais próxima do que é certa. Tá certo que falta muito para a gente chegar na evolução de Jesus, mas ele é o modelo, ele é o nosso guia, ele é o exemplo que nós precisamos seguir. Ele nos dá tudo que nós precisamos seguir. Está aqui. O Evangelho nos diz, né? E é simples. Não é difícil. Só que precisa haver a vontade de se modificar continuamente. E mesmo que quando erramos, recomeçar. Eu acho que o mais importante é isso. A gente sempre ter a certeza de que cada dia é um novo dia, cada passo é um novo passo, cada dia é uma oportunidade única de crescimento e eu preciso aprender a me superar todos os dias. Ser melhor, né? Cada dia. Um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez, sem pressa. Porque quando a gente se apressa, às vezes, em acertar, é que a gente erra, né? Então, devagar, trabalhando conosco essas questões. Porque, assim, conhecer o Evangelho a gente conhece, ler o Evangelho a gente lê. Agora, praticar o Evangelho, que é a grande questão. Botar em prática este amor de Jesus. Botar em prática o amor incondicional. Botar em prática o perdão das ofensas, o perdão dos nossos erros e dos erros dos nossos semelhantes. Isso é mais difícil. Mas é claro que nós temos aí tantos amigos nos ajudando. Nós temos aí tanta coisa para acompanhar, para ver, tantas oportunidades de crescimento. Vamos aproveitar. Acompanhando aí a programação da rádio já é uma grande coisa, né? Nós temos aí pensamentos lindos todos os dias, palestras maravilhosas, várias coisas para a gente aprender, para a gente compartilhar. E compartilhar amor, gente, não custa nada. E faz tão bem. Faz a gente crescer, faz a gente se sentir bem, faz a gente se sentir melhor, motivado. Então vamos compartilhar amor. Vamos ser este amor em movimento. Vamos nos amar e amar o nosso semelhante, como Jesus nos pediu. Errando, sim. Precisando perdoar também, mas seguindo adiante. Felizes por estarmos a caminho. Felizes por termos o norte, por sabermos para onde precisamos ir. Basta seguir Jesus, porque Ele é o caminho. Ele sim é a verdade. E nós vamos chegar ao Pai através deste amado Mestre Jesus. Que Ele seja realmente o farol a iluminar o nosso caminho. Que Ele seja a bússola que nos guia, o amor que nos constrói. Então é isto, né? Que possamos aprender a amar e perdoar infinitamente, incondicionalmente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar, esta oportunidade de aprender sempre em conjunto, com todos, né, que nos acompanham. Muito obrigada, meu carinho, meu beijo fraterno a todos. Até.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.